E hoje eu inicio o programa com a doutora Ivana, pediatra e neonatologista que está aqui ao meu lado, para falar exatamente do primeiro aninho de vida do bebê. Boa tarde, doutora Ivana. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vinda aqui em Prudente, é a primeira vez que você está gravando conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Bom, eu acho assim, o primeiro aninho de vida do bebê, para a mãe, né, as mães de primeira viagem, é um pouquinho mais complicado, não é? Vem cheio de insegurança. Com certeza, o primeiro ano de vida é o ano mais delicado para a família, né? É o início da relação mãe-filho, pai-filho. É um período de grandes desafios para a família. E descobertas, né? Muitas descobertas. Vamos iniciar com a questão do aleitamento materno, né? Qual é o ideal para que seja, por quanto tempo a criança deve mamar no peito da mãe? Hoje o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, a Organização Mundial de Saúde, é até 2 anos ou mais. Mas o aleitamento materno exclusivo, que significa dar apenas leite materno para o bebê, sem suco, sem água, sem chá, sem nenhum outro líquido, a gente recomenda até 6 meses. Sem nada mesmo, né? Sem nada chá mesmo. E dá certo, funciona. Certo, né? A gente acompanha os bebês e eles são extremamente saudáveis. Enfim, é muito bacana o aleitamento materno exclusivo para a criança. Doutora Ivana, existe alguma mãe que não tem leite para amamentar? Ou são vários critérios que fazem com que talvez esse leite não venha, mas na maioria das vezes isso acontece? Sim, pode acontecer da mãe não ter leite. Existem alguns problemas na amamentação. Às vezes mães que fizeram redução de mama podem ter dificuldade em amamentar, dependendo da técnica cirúrgica que foi utilizada. Às vezes as mães têm bico invertido e no pré-natal não se aproveita a oportunidade para tentar virar o bico, mas isso representa uma parcela pequena. Da população. A imensa maioria das mulheres tem leite e é capaz de amamentar. Sim, né? O que é preciso é a autoconfiança. Com certeza. Bom, a partir do 6º mês, o que pode colocar, o que começa a introduzir na alimentação do bebê? O interessante, quando nasce a criança, depois da alta da maternidade, ela sempre é recomendado que ela procure um pediatra ou um serviço de saúde para fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento. Que a gente chama de puericultura. A puericultura é o segmento da criança normal e sadia, quer dizer, não há necessidade de esperar o bebê ficar doente para levar ao médico, deve levá-lo sadio. Certo. Fazer consultas periódicas. Nessas consultas a gente vai avaliar o ganho de peso, como é que está indo o aleitamento. E quando vai tudo bem, aos 6 meses a gente introduz a alimentação complementar. Ou seja, a gente introduz outros alimentos. A mãe continua amamentando e ela então introduz as frutinhas, a papa de legumes, o arroz e o feijão, as carnes, o ovo, tudo sob orientação. Bom, uma coisa que acho que deixa a mãe muito agoniada são a questão das cólicas do bebê, né? Uhum. Todo bebê tem cólica, por que o bebê tem cólica e o que fazer quando tem cólica, né? Não todos os bebês têm cólica, mas a imensa maioria tem cólica. Na literatura a gente lê algo em torno de 30%, mas na prática é muito mais do que isso. E à noite, né? À noite tudo piora, né? A cólica é a doença dos 3. Ela aparece em geral com 3 semanas de vida. Ela dura mais ou menos 3 horas por dia e ela vai embora por volta dos 3 meses de idade. Que bacana! E ela sempre começa no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Então. São dores fortes, a criança chora inconsolavelmente, ela grita. E aí você imagina os pais... E a família fica desesperada e não sabe o que faz, e bota para mamar, e não melhora, e vira de ponta cabeça, enfim, faz 1000 coisas. Mas depois passa. Agora, em relação àquela criança que regurgita e tem pessoas que confundem com o refluxo, como é isso? Como que é isso? E também tem a questão do bebê arrotar, né? Uhum. Tem mãe que tem medo de colocar o bebê no berço enquanto sem ele arrotar. Sem arrotar. Sim. Isso realmente é muito perigoso. E aproveitando essa questão, hoje em dia pede-se para que coloque-se o bebê de barriguinha para cima? Já faz alguns anos. Já faz uns 15 quando eu digo assim, anos ou mais
que a recomendação é bebezinho de barriga para cima, vários trabalhos comprovam. Antigamente era de lado. Antigamente era de lado. E explica pra gente o que mudou, doutora Ivana. Estudos, E não... literatura mesmo, evidências científicas de que o bebê de barriga para cima, ele tem uma menor incidência de morte súbita, que é uma coisa rara, mas que infelizmente acontece, e que não prejudica no refluxo e nenhum outro tipo de patologia. E se voltar o leitinho enquanto ele está... Ele tem reação para... O leite escorre e não volta para ele. Olha só, então. Bom, e essa questão do refluxo? Quando é que os pais têm que ter um alerta que está fora do normal, esse retorno do leite? Então, o refluxo, ele é fisiológico até 6 meses de idade. Existe uma válvula que separa o esôfago do estômago e essa válvula ainda é imatura quando o bebê nasce. À medida que o leite desce, se ela não fechar corretamente, ele pode subir, né? Certo. Um certo grau de refluxo é tolerável em todos os bebês até 6 meses, desde que não prejudique o dia a dia da criança. Se a criança, então a gente até classifica o bebê como vomitador feliz ou a criança que tem o refluxo gastroesofágico, a doença do refluxo. Bom, nesse primeiro aninho de vida do neném, até pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães. E o que acontece mais no consultório? Qual o maior medo, qual a maior preocupação das mães e dos pais, mas assim, os que estão com o primeiro bebê? A primeira preocupação é em relação ao benefício do aleitamento materno. A certeza de que está sendo bem sucedido. Existe muita insegurança por parte da mãe. Certo. Porque ela é a única fonte de alimentação do bebê. Isso é uma responsabilidade muito grande. As mães de primeira viagem têm dificuldade de se empoderar realmente e saber que aquilo que ela pode ter todo o alimento que o bebê necessita. E tem, né? E tem, a gente acompanhando, vê que dá certo. Né? E aí elas caem nas armadilhas, né, de oferecer o leite na mamadeira, que é prejudicial, que é arriscado, porque se o bebê conhece muito novinho o bico da mamadeira, ele aprende a sugar a mamadeira de uma forma diferente do que ele suga o leite materno. Isso chama confusão de bico. E aí é verdade que ele começa a alargar o aí leite quando materno. Ele vai sugar o peito, ele suga como se fosse a mamadeira, e dessa forma o leite não vem. Aí ele abandona o peito e fica com a mamadeira. E a mãe entende que ela não tinha mais leite, mas não é isso. Não é isso que aconteceu. Entendeu? Então, essa é a maior causa mesmo de insegurança dos pais. Depois as cólicas, né? Sim, né? Que realmente são muito frequentes e assustam de fato, né? Todos nós já passamos por isso. Por mais que todo mundo ouça, quando é com você, você assusta, né? Não tem como, né? Você tem que passar, a gente tem que passar por tudo para saber como é que é. Exato. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e volte mais vezes. Eu que te agradeço. Tá bom? Muito obrigada.